A NBA começou essa temporada com algumas dificuldades. O número da audiência simplesmente despencou e as visualizações estão abaixo dos números da WNBA. Mas o que será que aconteceu? É o que a gente vai descobrir agora. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Estamos só algumas semanas aí do início da temporada e já foi relatado que os números de audiência e visualizações caíram drasticamente. Só para você ter uma ideia dos números da noite de estreia, a transmissão da abertura da ESPN teve uma média de 1,5 milhões de telespectadores, uma queda de 42% em relação à estreia de 2023. Já o jogo de quinta-feira da TNT entre os Spurs e o Mavs teve uma média de 1,45 milhões de telespectadores, uma queda de 29%. E o jogo de sexta-feira teve apenas 830 mil telespectadores, ficando abaixo do jogo de futebol universitário que passava na ESPN2. O que chamou a atenção nesses números foi o histórico de audiência. Muitas vezes, os jogos da WNBA não estão nem nas grandes redes, mas a estreia da Caitlin Clark alcançou aproximadamente 2,1 milhões de telespectadores. E há alguns dias atrás aí, a audiência da WNBA não chegava nem perto da NBA. Não importava o dia da semana, mesmo se fosse as finais da WNBA, nada disso importava, porque a NBA sempre esmagava a audiência. Agora, analistas têm discutido... Bem, eu não sei se eu posso chamar o Shaq de analista, parece que é errado falar isso, mas enfim. Os analistas têm discutido aí o porquê dessa queda da audiência da NBA. E um dos analistas que falam sobre isso é o Shaq. Ele acredita que a falta de inovação no jogo pode ser uma das razões. E ele ainda fala o seguinte: I have a theory that it's down because we're looking at the same thing. Everybody's running the same plays at the damn top of the key, dribble handoff. E assim, cá entre nós, a gente tem que concordar com ele, porque alguns jogos realmente são difíceis de assistir. E principalmente sobre essa questão dos 3 pontos, né? O jogador vai de um lado, arremessa, erra de 3, e aí o próximo jogador faz a mesma jogada, erra e fica nessa, até alguém acertar. E eu tenho certeza que esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas têm dormido durante os jogos. Não é porque é de madrugada, não. E te digo mais, aí saiu aí nas redes que dizem que tem gente que coloca nos jogos da NBA só para poder pegar no sono. E se você fez isso, deixa aí nos comentários. Voltando aqui, segundo ele, o foco excessivo em arremessos longos tirou a diversidade do jogo. I think everybody's looking at the same thing, and Steph Curry and those guys mess it up. Like, I don't mind Golden State back in the day shooting threes, but every team down a three-point shooter. So why everybody has the same strategy? I think viewership will continue to go down unless we switch things back up. Agora eu tenho que discordar do Shaq quando ele fala que o Curry meio que estragou tudo. Na verdade, o Curry meio que ajudou a salvar a NBA. Acho que salvar é uma palavra muito forte, mas ele ajudou a impulsionar a NBA. E isso aconteceu lá em 2010, quando havia uma grande mania em volta do Curry. Agora, por outro lado, o Charles Barkley falou que tem outro tipo de problema, que seria o de gestão de carga de trabalho. Vamos entender melhor isso aí. Ele criticou os jogadores que ganham salários astronômicos, mas se recusam a jogar partidas consecutivas, sugerindo que isso desanima os fãs que economizam para assistir jogos sem ter a certeza que seus jogadores favoritos estarão em quadra. And you got a guy making $85 million and he says, hey, you know what? I'm not going to play back-to-back games. We can't have a guy making $95 million saying, I can't play basketball 4 days a week. I mean, that's the fairness. Most teams play 3 games a week. Let's say hypothetically you play 4 games. E teve uma declaração que chamou muita atenção aí nas mídias, nas redes sociais, que foi do Joel Embiid, onde ele fala que ele não quer jogar jogos consecutivos porque ele meio que tá se guardando para os playoffs. Às vezes eu até pego me pensando, será que alguns jogadores se machucam de propósito para pegar umas férias? Será que é só eu que penso isso? Será que é só eu que bebo?
E assim, eu não acho que a questão de arremesso de 3 pontos ou a gestão de carga de trabalho são os principais motivos pelos quais as pessoas não estão tão empolgadas em assistir a NBA. Eu acho que tem uma infinidade de outras coisas. Eu acho que isso tudo tá acontecendo porque tem jogo demais. Os jogadores, eles não querem jogar todos os 82 jogos na temporada. E os fãs também não conseguem acompanhar tudo isso. Sem contar que os jogos estão em múltiplas plataformas, né? Por exemplo, como Prime Video, League Pass, TNT, ESPN, Star Plus. Star Plus acho que já não tem mais. E até o próprio YouTube. E como a gente acaba percebendo, cada vez fica mais difícil acompanhar a NBA. Sempre vimos aí altos e baixos durante a temporada regular. Mas tem aqueles momentos de picos, por exemplo, como o Natal e até mesmo o All-Star, que vem perdendo seu brilho. Parece que os atletas não querem nem estar lá, não levam o evento a sério. Por exemplo, no Dunk Contest também, foi triste de ver, a falar bem a verdade. E aí você e eu para aqui para analisar e ver que esses jogadores estão recebendo milhões de dólares para poder jogar e na verdade eles estão reclamando de fazer o próprio trabalho. E não é nem CLT, qualquer escala. E assim, parece que eles só dão realmente, só vale a pena realmente. Que susto, cara. 4 horas da manhã. É sério, eu não sou de me assustar, mas eu levei um susto, cara, porque tá todo mundo dormindo em casa, só tem eu acordada. E do nada começa a falar comigo. Nunca falou. Mas enfim, o que eu tava falando é que parece que os jogadores vão lá só pra brincar e pra ver seus coleguinhas de time antigo e tal. Eles não levam a sério, fica só brincando. Acho que um treino seria mais pegado do que isso. Look at Doncic with an offensive rebound, throwing it down in the first year. He always said he plays at his own. As Jokic. And Julius Randle with the shoulder injury. Two-time state champ. This is what you want. Ball never touches the ground, and the assist from the Joker. Go ahead, Joker. Get one up. It's a dunk. Dunk contest. E realmente é triste de assistir esse tipo de evento. Não sei, eu acho que eles só iam jogar de verdade se tivesse mais dinheiro envolvido nesse tipo de campeonato. E eu também tô sentindo falta da rivalidade de longa data que antigamente tinha entre as equipes, por exemplo, do Lakers versus Celtics e até mesmo do Bulls versus Pistons, né? Essas narrativas sempre movimentaram aí o esporte e eu não vejo isso muito hoje em dia. Apesar de tudo isso, a NBA não parece precisar se preocupar tanto com a questão da queda da audiência. Ainda existe um enorme apetite dos fãs internacionais para assistir a NBA. E a liga ainda está ganhando muito dinheiro com esses acordos internacionais. E por isso eu acho que eles nunca vão se preocupar nessa questão de se as pessoas estão assistindo ou não, se a energia é a mesma ou não. E a pergunta que fica é o que a NBA pode fazer para resgatar o interesse do seu público? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!